Olá pessoal, veremos como fazer o efeito corrosivo aqui em um texto, utilizando uma textura básica e algumas distorções na malha do objeto de forma prática. Para baixar nossa textura, eu aconselho a vocês que vocês procurem junto à internet uma textura de ferrugem desejada. No caso, eu fui nesse site aqui, que é o textureheaven.com, do qual eu deixo o link aí embaixo. Vocês podem acessar esse site, aqui vocês têm como baixar a textura gratuitamente. Então, esse Textures aqui, eu tenho algumas opções de texturas e nós temos uma textura aqui que pode servir para o exemplo, que é essa aqui chamada Rust Metal. Selecionando, vocês são levados a uma página onde vocês têm como fazer o download de todo o mapeamento, que inclui a imagem principal, a imagem difusa, displacement, normal, roughness ou specular. Eu só vou utilizar a imagem principal, não vou fazer muito recurso de efeito não. Então vamos ver como é que a gente funciona, voltando à nossa área aqui do Blender 3D. E vamos inicialmente apagar o cubo e começar o nosso tutorial. Precisamos então baixar aqui o nosso objeto texto. Vamos usar o atalho Shift A e vamos adicionar um texto. O texto vem com a palavra em inglês, nós vamos aproximar um pouquinho aqui com zoom. Eu vou mudar essa palavra aqui para usar a palavra em inglês Rust. Eu vou usar o RX90 e vou entrar no modo Edit Mode. Vou apagá-lo com a borracha do teclado do computador e vou redigitar Rust. Vamos voltar ao Object Board, temos aí o texto inicial, ele é um texto que pode ser alterado a qualquer momento, e ele é representado pela letra A e essa curva que está aqui na outline. Para entrarmos nas propriedades desse texto, nós vamos clicar no A aqui no editor de propriedades, vamos correr a barra de rolagem e vamos nessa opção chamada geometria, clicar na setinha. Abrindo as configurações, nós vamos aqui em Extrude, clicar e colocar um valor .15, Enter. Vamos voltar aqui a nossa atenção para a opção Bevel, e em Depth, que é a profundidade, nós vamos usar .03, Enter. A gente consegue fazer um arredondamento aqui nas chanfruras de cada caractere. Voltando à nossa visão aqui de frente, então vamos correr as configurações, vir em parágrafo, e aqui nós temos essa opção Alinhamento. Vamos selecionar horizontal, e centralizar para que o texto fique aqui bem no centro. Vamos vir aqui na opção Space e em caractere Space, nós vamos clicar aqui na setinha da direita, deixarmos o valor em 1.2. Temos o texto aqui que vai servir para o nosso efeito. Esse texto, se eu aproximar, ele é um objeto que vocês podem entrar no modo Edit Mode, digitar ou redigitar da forma que desejarem. Enquanto ele for texto, há como se fazer isso. Retornando ao Object, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos transformar esse texto no objeto de malha para fazer o efeito que precisamos. Para isso, clicamos em Object, Convert to Mesh from Curve. Se vocês notarem, o que era a letra A se transformou num triângulo com 3 pontinhos. Vamos entrar com esse objeto no modo Edit Mode. Com ele selecionado, observem agora que as suas arestas vértices e face estão tanto desarrumadas, e não é isso que eu quero para o efeito. Eu preciso arrumar essas arestas. Para isso eu vou usar a tecla A, vou voltar para Object Mode, vou aplicar nesse texto um modificador, que é um modificador chamado Remesh. Vai acontecer isso inicialmente, não se assuste, vocês vão desconectar essa opção aqui chamada Renove, desativem ela, e vamos clicar aqui no Octree Depth, vamos usar um valor 7 aqui, que é suficiente para o que precisamos. Com essa situação realizada, vamos aplicar e vamos voltar com o texto lá no modo Edit Mode. Nós vamos selecionar e vamos vir na opção aqui superior chamada Mesh, vamos vir na configuração Cleanup, vamos selecionar essa opção Decimate Geometria. Vamos abrir a sua configuração e aqui na opção Ratio, nós vamos mudar esse valor para 0.6, Enter. Vamos fechar a configuração. Notem que quando eu der o Alt A, ela está bem mais arrumada para o efeito que precisamos. Eu farei o seguinte, vou usar o A para selecionar, vou usar o botão direito do mouse e vou usar esse recurso aqui de randomização dessas vértices selecionadas. O texto se desarruma por alguns instantes, nós vamos vir aqui no Randomize, que é a configuração, e na opção Amount, essa contabilidade, nós vamos mudar para o valor 0.03, Enter. A gente alivia um pouquinho aquele turbilhão que nós causamos aí anterior.
Vamos fechar essa configuração e voltar com esse texto para o modo Object. Veja que eu tenho um texto aqui um tanto desorganizado agora, na sua superfície. Eu vou usar o Shade Smooth para dar aqui uma aparência bem mais interessante. Eu tenho agora como aplicar nesse texto a textura que eu baixei lá naquele site. Mas antes disso é necessário eu desembrulhar essa malha. Para desembrulhar a malha, eu vou usar uma workspace aqui chamada UV-Edit. Fica aqui em cima. Abrindo, eu vou ter duas janelas. Aqui na segunda eu tenho um texto. O que eu vou fazer é desembrulhar a malha desse texto para que ela venha para essa primeira janela onde eu aplicarei a textura. Então, com o cursor na segunda janela, vou usar a tecla U, eu abro o menu de mapeamento UV e vou usar essa opção Smart UV Project. Vou dar um OK. Ele vai desembrulhar a malha aí, demora um pouquinho. A malha já está desembrulhada aqui na primeira janela. Com o cursor na primeira janela, eu posso digitar a tecla A para selecionar a malha que foi desembrulhada. Aqui eu posso usar a tecla R para rotacionar, S para aumentar e G para deslocar essa malha. O que eu vou fazer, na verdade, aqui na primeira janela é encostar o cursor na parte superior, que é o menu, usar o scroll do mouse para rodar esse menu até encontrar a opção Open. É aqui que eu vou abrir a imagem que eu baixei, para aplicar nesse desembrulhamento que eu realizei aqui na primeira janela. Então eu vou clicar em Open, vou lá no diretório onde eu baixei a imagem. A que eu vou utilizar, eu preciso acionar aqui para ver, é esse pacote aqui. É a única que eu vou usar. Então, vou usar aqui o Open Image. Aqui eu vou dar um zoom para diminuir. E se vocês quiserem fazer qualquer alteração aqui de rotação, escala, façam à vontade. Mas eu não farei nada disso. Eu vou voltar para a minha interface, que é o Workspace do tipo Layout, que é o padrão. Para eu poder ver a textura aplicada junto à malha do objeto, eu vou ter que utilizar o modo de visão em LockDev ou renderizado. O LockDev ele é mais leve, eu posso trabalhar por enquanto até depois entrar no modo renderizado. Então, a priori a imagem que eu vou ter é essa. Para eu ver a imagem que eu baixei, eu preciso aplicar no texto um material. Venho em Editor, em Materiais, New, e posso vir aqui na opção Basic Color. Notem que eu estou utilizando aqui para o efeito do texto uma cor branca, mas eu não quero a cor. Então eu clico nesse pontinho e vou utilizar essa opção aqui, Image Texture. Eu vou utilizar aquela imagem. Quando eu clico nela, embaixo da opção vai aparecer a pastinha para eu carregar novamente aquela imagem. Mas como eu já tenho ela carregada, não precisa. Eu posso clicar no ícone e selecionar a imagem que eu já carreguei anteriormente. Eu tenho aqui, ó, utilizando no modo LockDev, o efeito de texto corrosivo com a opção criada. Se eu usar aqui no modo renderizado, a renderização em tempo real. Eu só preciso agora, com a vista de cima, selecionar, vou vir aqui para o modo sólido, o nosso objeto, que é a lâmpada. Ele está atrás aqui, eu preciso colocar ele bem defronte do objeto e da câmera, para ele dar um efeito de luminosidade melhor. Voltando agora à nossa visão de câmera, eu posso travar a minha câmera usando a tecla N, View, trava a câmera, e aqui eu posso agora ajustar o texto junto à minha cena da forma que eu quiser, utilizando o gizmo, o zoom, que é a lentinha, e a mãozinha, que é arrastando o texto. Se eu quiser ver renderizado, eu vou ver o texto dessa forma como vocês estão vendo. Apenas para dar um aspecto de luminosidade de fora bem mais interessante, eu aconselho que vocês usem uma imagem de plano de fundo para dar o efeito legal. Nesse caso aqui, eu tenho uma imagem HDRI que eu baixei lá junto à internet. Eu vou vir aqui no Word. Veja que o fundo aqui é o cinza, é essa cor que eu estou usando aqui em cola. Mas eu não quero usar cola, eu quero usar uma imagem para criar um ambiente. Então, eu vou clicar aqui e vou usar essa opção Environment Texture. Com ela em rosa, eu vou clicar nessa janelinha e vou buscar a imagem que eu tenho para fazer o efeito. Eu já tenho um diretório aqui, onde eu coloquei as imagens. Vou utilizar essa imagem aqui para dar o efeito que eu preciso. Veja que eu dou mais intensidade aqui na luz. Se eu quiser uma imagem colorida, não tem problema, vocês podem colocar. Eu agora posso colocar aqui uma superfície. Vou usar aqui Shift A, Mesh, Plane, S. Posso usar um material para essa superfície aqui qualquer. Clicando em Material,
New, usar aqui uma Basic Color aqui, trazer um pouco mais para baixo. Então fica aí a dica, bom trabalho e até o próximo tutorial.